Você sabe qual que é a mentalidade das pessoas que conseguem passar em medicina? Como que as pessoas pensam? Quais são os comportamentos que elas têm e que fazem elas conseguirem passar em medicina? Enquanto a maioria é reprovada em medicina, existe um grupo seleto de pessoas que conseguem passar em medicina. E hoje eu quero mostrar para você quais são os padrões comportamentais que essas pessoas têm e que fazem elas conseguirem passar em medicina. Se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações, porque todos os dias tem conteúdos gratuitos para te ajudar a passar em medicina e ser PMF, o primeiro médico da sua família, assim como eu e assim como os meus alunos que já conseguiram passar em medicina com apenas 60 dias de estudo, utilizando uma metodologia neurocientífica, ou seja, que é provada pela neurociência da aprendizagem. Então vamos lá. Qual que é a diferença das pessoas que são reprovadas para as pessoas que são aprovadas em medicina? Será que é o tempo de estudo? Não, tem pessoas que estudam mais e mesmo assim elas não conseguem passar em medicina. Será que é cursinho? Não, tem pessoas que não fazem cursinho e mesmo assim elas conseguem passar em medicina, que foi o meu caso. Eu não fiz cursinho e consegui passar em medicina, enquanto teve pessoas que fizeram cursinho e mesmo assim elas não conseguiram passar em medicina com bolsa 100%, como eu, ou seja, sem ter que pagar nada. Então o que acontece? Qual que é a diferença das pessoas? É a mentalidade. Meu Deus, o que é a mentalidade? Mentalidade é o padrão de pensamentos. Então os padrões de pensamentos que eu tenho geram emoções, positivas ou negativas, essas emoções geram comportamentos e esses comportamentos geram resultados. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa erra uma questão de matemática. Essa pessoa, ela tem uma emoção negativa que gera um comportamento de procrastinar na rede social e esse comportamento da procrastinação vai gerar um resultado que ela não aprender matemática. Se ela não aprende matemática, chega na hora da prova, ela não consegue acertar as questões, mesmo que ela tenha um alto volume de estudo, ou seja, que ela viu muita videoaula, que ela fez muitas questões. Por quê? Porque ela gerou uma emoção negativa e essa emoção negativa gerou bloqueios. Tem vários alunos que têm bloqueios emocionais com matérias exatas. Então a pessoa, eu não aprendo matemática, eu não aprendo física, eu não consigo aprender os conteúdos. Por quê? Porque é muito difícil, porque eu não sou bom o suficiente. Então ela vai gerando várias crenças mentais, crenças limitantes que impedem elas de poder prosperar, que faz elas ter comportamentos ruins. Esses comportamentos ruins geram resultados ruins, que é a reprovação. Então esse padrão de pensamentos que eu tenho gera emoções, essas emoções geram comportamentos e esses comportamentos geram resultados. Então, os aprovados em medicina, quando eles erram alguma questão, o que essa pessoa faz? Ela interpreta aquele erro como um possível aprendizado. Então, não é que eu errei, que eu sou burro. Não, eu errei, agora eu vou aprender com o meu erro. Isso gera uma emoção positiva, gera uma neuroassociação positiva com matérias exatas, matérias que você precisa fazer cálculos. Isso vai gerar o comportamento de eu querer estudar mais ainda essas matérias e vai gerar o resultado de eu ser aprovado, de chegar lá na hora da prova. E como eu fiz muitas questões, como eu aprendi com os meus erros, isso vai fazer eu poder passar em medicina. Pegaram a diferença? Então, olha que interessante, eu nunca perco, eu nunca sou derrotado. Ou eu aprendo, ou eu sou aprovado, ou eu ganho. Então, os grandes aprendizados que eu tive na faculdade de medicina, quando eu era acadêmico, foram através de erros. Alguma coisa que eu falei errado, algum procedimento que eu não sabia fazer. Então, quanto mais eu errei, mais eu aprendi, porque você aprende com os seus erros. Só que muitas vezes você deve ter uma memória negativa lá do seu passado, da época da escola, que você cometeu algum erro na escola, que você falou alguma coisa errada, que essa professora te criticou, que os seus colegas aplicaram bullying em você porque você falou alguma coisa errada. Isso gerou um bloqueio mental na sua mente em relação a essas matérias e isso apita toda vez que você está estudando essas matérias. E aí você fala para mim, Léo, eu não aprendo física, Léo, eu não aprendo matemática, eu sou ruim nessas matérias, qual que é a sua dica? A pessoa espera, não, faça questões, faça simulados, faça isso, faça aquilo. Só que o problema não é a matemática, o problema está aqui. O problema está na mentalidade, o problema está nos bloqueios mentais. Então, se eu não desbloquear essa pessoa, não destravar essa pessoa, ela não vai conseguir aprender a matéria. E aí tu pega, assim, é muito real isso. Tu pega, por exemplo, a pessoa pegou o professor famoso de matemática, assinou o cursinho dele, depois não teve resultado, aí assinou o segundo professor famoso da internet de matemática, aí pegou o terceiro, aí pegou o quarto, aí pegou o quinto, aí fica toda hora pulando de método em método, de professor em professor, de dica disso, dica daquilo, de influencer disso, e a pessoa não entende a raiz do problema. Ela está tratando só os sintomas, o sintoma é não aprende física, não aprende matemática, mas qual que é a raiz do problema? A raiz do problema é o quê?
Qual que é a raiz do problema? Bloqueios mentais, bloqueios emocionais. Então, portanto, eu preciso tratar os bloqueios mentais dessa pessoa. Eu preciso tratar esses bloqueios para que só a partir desse tratamento agudo da causa do problema que ela possa desbloquear. E aí, tu vê, é nítido, é muito nítido. Faz uma sessão de mentoria, depois o cara manda mensagem: Léo, tô conseguindo aprender, tô conseguindo memorizar, tô evoluindo em física e matemática, coisa que eu nunca tinha conseguido nos últimos 3 anos de cursinho. Então, para vocês verem a importância que tem essa mentalidade, a mentalidade dos aprovados, né, de você aprender com seus erros. Porque a pessoa, ela vê o erro como algo negativo: eu não aprendo, eu não sou bom, eu sou ruim, eu sou isso, sou aquilo, e aí ela começa a procrastinar. Olha que bizarro, começa tudo, amanhã eu faço, amanhã eu começo, e a pessoa nunca começa. Por quê? Porque ela tem um bloqueio que não tá conseguindo, que ela não está conseguindo ativar o propósito dela, não está conseguindo ativar a identidade dela para ela poder passar em medicina e ser a primeira médica da família. Então olha que bizarro isso, né? Então por isso que é importante você tratar a causa do problema e não só os sintomas. Então quando o aluno fala para mim: não aprendo física, não aprendo matemática, eu, interessante. Por que tu não aprende? Ah, eu não aprendo porque eu não tenho vontade de estudar essa matéria. Sabe por que tu não tem vontade? Ah, eu não tenho vontade porque quando eu erro eu tenho vontade de mexer na rede social. Aí tu vai perguntando, até tu chegar na raiz do problema. E às vezes a pessoa tá aí, tu lembra de alguma situação que envolveu essas matérias, que você foi humilhado, uma memória forte, o que vem na tua cabeça? Aí a pessoa fecha o olho, respira, né? Aí ela entra numa outra frequência, aí ela, pô, realmente na época da escola eu zerei uma prova de matemática, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí a pessoa descobre o bloqueio dela. Aí tu tira esse bloqueio da pessoa, a pessoa deslancha. Que é o que tu pode ver no depoimento dos meus alunos. Pessoas desacreditadas, pessoas simples, pessoas comuns que conseguiram passar em medicina em grandes universidades federais. Por quê? Porque eles ativaram essa identidade, esse propósito, desbloqueando tirando esses bloqueios mentais, e aí você muda essa mentalidade, você muda os seus resultados. Parece uma coisa simples, mas poucas pessoas olham para isso. Porque tu pode ver em vários vídeos aí no YouTube, a maioria fala: estuda mais, faz mais simulado, faz mais questões, aumenta o tempo de estudo, faz flashcards, faz mapas mentais. Só que o problema não é isso. Tem que ir na causa do problema. Comenta aqui para mim, quais são os bloqueios que você tem com matérias exatas, ou com humanas, ou com redação. Comenta aqui, qual que é o bloqueio? Quando é que começou esse bloqueio? Deixa o seu comentário aqui que depois eu vou ler todos os comentários. E se você quer receber mais conteúdo sobre neurociência, sobre mentalidade, sobre a carreira médica, sobre a aprovação em medicina, já aproveita para se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações, porque todos os dias eu trago conteúdos gratuitos para te ajudar a passar em medicina e ser PMF, o primeiro médico da tua família.